O ar-condicionado gelado do edifício empresarial de Goiânia fez Conceição Alves estremecer quando atravessou as portas de vidro fumê. O calor de dezembro deixara sua blusa simples levemente úmida de suor, e agora segurava com mais força sua filha Isabela, de apenas 8 meses, que dormia tranquila em seus braços. As outras candidatas, impecavelmente vestidas em seus ternos sob medida, observavam com uma mistura de curiosidade e desdém enquanto ela se aproximava da recepção da empresa de consultoria corporativa. O ambiente cheirava a café caro e perfumes importados, e o barulho dos saltos no mármore polido ecoava como pequenos martelos, anunciando que ali não era lugar para mães com bebês no colo. Conceição respirou fundo, ajustou a bolsa no ombro e olhou para o papel amassado em sua mão com o endereço da empresa. 3 meses de procura por emprego, dezenas de nãos educados, e agora estava ali, na última chance antes que o dinheiro acabasse completamente. A determinação feroz que a sustentava desde que Marcos Silva desapareceu de sua vida pulsava em seu peito como um motor que se recusava a parar. Conceição Alves, a voz suave da recepcionista, a tirou de seus pensamentos. Pode subir ao 10º andar, sala 1002. No elevador, Isabela acordou e começou a choramingar. Conceição balançou-a suavemente, sussurrando palavras de carinho no ouvido da filha. Calma, meu amor. A mamãe vai conseguir esse emprego e tudo vai ficar bem. As palavras soavam mais como uma prece do que uma promessa. Quando chegou ao 10º andar, esperava encontrar uma sala comum de recursos humanos, mas foi surpreendida por uma mulher de 50 anos, com cabelos castanhos presos em um coque elegante e um sorriso maternal que imediatamente a tranquilizou. Olá, querida. Eu sou Dona Cleusa, assistente executiva do Sr. Rodrigo Borges. Ele a está esperando. Seus olhos se dirigiram carinhosamente para Isabela. E que bebê linda! Quantos meses? 8 meses, respondeu Conceição, sentindo pela primeira vez em semanas que não estava sendo julgada. Desculpe por ter trazido ela, mas não tinha com quem deixar e... Não precisa se explicar, filha. Venha, vamos levá-la até o Sr. Rodrigo. Conceição seguiu Dona Cleusa por um corredor com paredes de vidro que revelavam escritórios modernos e funcionários concentrados em suas telas. Ao fundo, uma vista panorâmica de Goiânia se estendia através de janelas que iam do chão ao teto. Era impressionante, mas também intimidador. A porta do escritório do CEO se abriu e Conceição viu um homem de cerca de 40 anos, cabelos já grisalhos nas têmporas, que se levantou não de atrás de sua imponente mesa executiva, mas de uma poltrona próxima à janela. Rodrigo Borges tinha uma presença que impunha respeito sem ser arrogante, e quando sorriu, rugas se formaram ao redor de seus olhos escuros. Conceição, não é? Ele estendeu a mão. Rodrigo Borges. E essa pequena deve ser Isabela. Conceição completou, surpreendida pela naturalidade dele. Senhor Rodrigo, eu sei que não é comum trazer uma criança para uma entrevista, mas... Sente-se, por favor. Ele gesticulou para a poltrona em frente à sua. Gostaria de um copo d'água? Café? Quando Isabela começou a choramingar novamente, Rodrigo não demonstrou qualquer incômodo. Pelo contrário, inclinou-se ligeiramente para observar a criança. Ela tem olhos muito expressivos, comentou com sinceridade. Lembra-me dos olhos da minha sobrinha quando era bebê. Conceição relaxou ligeiramente. Ela é toda a minha vida, Sr. Rodrigo. Por isso estou aqui. Preciso deste emprego porque tenho uma filha para criar e não posso me dar ao luxo de ficar desempregada. A honestidade brutal de Conceição surpreendeu Rodrigo. Na sua experiência, candidatos costumavam dar respostas ensaiadas sobre crescimento profissional e desafios corporativos. Aquela mulher jovem com roupas simples mas limpas, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, estava sendo completamente transparente sobre suas motivações. Conte-me sobre sua experiência profissional, ele pediu cruzando as mãos. Trabalhei 2 anos como assistente administrativa numa pequena empresa de contabilidade aqui em Goiânia. Cuidava de planilhas, organizava documentos, atendia clientes. Quando descobri que estava grávida, meu chefe... Bem, digamos que ele não foi muito compreensivo. Acabei saindo antes do Isabela nascer.
E o pai da criança? Conceição hesitou por um momento, sentindo a familiar pontada de dor no peito. Ele não está mais presente em nossas vidas. Rodrigo captou a tristeza por trás das palavras cuidadosamente escolhidas e decidiu não insistir no assunto. Durante os 20 minutos seguintes, conversaram sobre suas habilidades, experiências e expectativas. Conceição respondeu com uma mistura de nervosismo e determinação que impressionou Rodrigo. Quando Isabela começou a ficar inquieta, Conceição automaticamente tirou uma mamadeira da bolsa e começou a alimentá-la, sem interromper a conversa. A naturalidade com que ela multitarefava, respondendo perguntas complexas enquanto cuidava da filha, não passou despercebida. Conceição, disse Rodrigo finalmente, gostaria que você voltasse amanhã para um teste prático. Nada muito complicado, apenas para vermos como você trabalha com planilhas e organização de dados. Posso trazer a Isabela novamente? Claro que pode. Na verdade, ele fez uma pausa, observando mãe e filha. Creio que uma empresa que não compreende as necessidades de uma mãe trabalhadora não merece ter funcionários dedicados como você parece ser. Conceição sentiu os olhos marejarem, mas piscou rapidamente para conter as lágrimas. Há muito tempo não ouvia palavras tão gentis de um estranho. No dia seguinte, Conceição chegou 15 minutos mais cedo, carregando Isabela e uma bolsa maior com brinquedos e fraldas. Dona Cleusa a recebeu com um sorriso ainda mais caloroso e a levou para uma sala menor com uma mesa, computador e várias pilhas de documentos. O teste é simples, explicou Rodrigo. Essas planilhas precisam ser organizadas e esses dados conferidos. Você tem 2 horas. Conceição acomodou Isabela em seu carrinho ao lado da mesa e ligou o computador. Nos primeiros minutos, analisou o material com cuidado. Havia planilhas de vendas, relatórios financeiros e dados de clientes que pareciam desorganizados. Sua mente, treinada pela necessidade de ser eficiente em casa com um bebê, começou a processar as informações com rapidez impressionante. Em 15 minutos, ela não apenas havia organizado as planilhas solicitadas, mas identificado 3 erros cruciais nos dados que poderiam ter causado problemas sérios para a empresa. Um cliente estava sendo cobrado em duplicata, outro tinha desconto aplicado incorretamente, e havia uma discrepância de datas que poderia afetar o fechamento mensal. Quando Rodrigo retornou para verificar o progresso, encontrou Conceição digitando rapidamente, while Isabela brincava tranquila com seus brinquedos. Já terminou? Perguntou surpreso. Sim, e encontrei alguns problemas que precisam ser corrigidos urgentemente. Ela respondeu virando a tela do computador para ele. Rodrigo analisou o trabalho dela com crescente admiração. Em 15 minutos, Conceição havia feito o que normalmente levaria horas para outros funcionários. E ainda por cima, detectara erros que toda a equipe havia deixado passar. Conceição, disse ele depois de alguns minutos, quando você pode começar? O sorriso que se abriu no rosto da jovem mãe iluminou toda a sala. Isabela, como se entendesse a importância do momento, bateu palminhas e deu uma gargalhada. Posso começar amanhã mesmo, senhor Rodrigo. Então amanhã às 8 da manhã. E Conceição, bem-vinda à nossa equipe. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no setor oeste, Conceição segurou Isabela no colo enquanto olhava pela janela as luzes de Goiânia. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar com um futuro mais estável para ambas. O primeiro dia de trabalho trouxe uma surpresa tocante que Conceição jamais esqueceria. Quando chegou ao escritório, Dona Cleusa a levou para uma mesa próxima à janela que havia sido especialmente preparada. Ali estava um cercadinho portátil cor-de-rosa, uma cesta com brinquedos coloridos e até mesmo um trocador dobrável discretamente posicionado atrás de um biombo. Isso tudo é para a Isabela? Perguntou Conceição emocionada. Foi ideia do senhor Rodrigo, explicou Dona Cleusa com um sorriso orgulhoso. Ele disse que mãe que trabalha precisa de estrutura, não de dificuldade. A filosofia humanizada de Rodrigo contrastava completamente com tudo que Conceição havia experimentado no mundo corporativo até então. Ali estava um homem que compreendia que funcionários felizes e apoiados produziam melhores resultados. Durante as primeiras semanas,
Conceição se destacou resolvendo crises com uma agilidade que impressionava até os funcionários mais experientes. Sua capacidade de encontrar soluções práticas sob pressão, desenvolvida pelos meses difíceis como mãe solteira, tornara-se sua maior qualidade profissional. A primeira grande crise veio no final do primeiro mês. Um cliente importante, a construtora Campos em Associados, ameaçava cancelar o contrato por um erro de cobrança que ninguém conseguia localizar. A equipe financeira estava em pânico e Rodrigo começava a mostrar sinais de preocupação. Conceição, ele disse aproximando-se de sua mesa, você poderia dar uma olhada nos documentos da Campos? Estou precisando de olhos frescos neste problema. Claro, Sr. Rodrigo. Ela acomodou Isabela no cercadinho com alguns brinquedos e se concentrou na tela do computador. 20 minutos depois, ela levantou a mão. Encontrei o problema. Houve uma duplicação no sistema quando o contrato foi renovado. O cliente está sendo cobrado 2 vezes pelo mesmo serviço, mas em categorias diferentes. Rodrigo veio correndo, seguido por outros funcionários. Na tela, Conceição mostrava claramente onde estava o erro e como corrigi-lo. Como você descobriu isso tão rapidamente? Perguntou Sandra, a supervisora financeira, com uma mistura de admiração e incredulidade. Quando se cuida de bebê, a gente aprende a prestar atenção nos detalhes, respondeu Conceição modestamente. Um pequeno problema ignorado pode virar uma grande confusão depois. Rodrigo sorriu. Conceição, você acabou de salvar uma conta de R$2 milhões. Naquela tarde, ele a chamou em seu escritório. Quero te dar uma gratificação pelo trabalho excelente, disse, estendendo um envelope. E também quero conversar sobre seu futuro aqui na empresa. Senhor Rodrigo, eu apenas fiz meu trabalho. Não, Conceição. Você fez muito mais que isso. Você evitou uma grande dor de cabeça para todos nós. Ele se recostou na cadeira. Que tal pensarmos em uma promoção para o setor financeiro? Você tem um talento natural para números. Conceição sentiu o coração acelerar. Uma promoção significaria melhor salário, mais estabilidade para Isabela, talvez até a possibilidade de voltar a estudar. Eu adoraria a oportunidade, Sr. Rodrigo. Então está decidido. A partir da próxima semana, você será assistente financeira com aumento salarial correspondente. Quando saiu do escritório, Conceição teve que se segurar para não chorar de alegria. Pegou Isabela no colo e sussurrou em seu ouvido. Mamãe conseguiu, meu amor. A vida está melhorando. Dona Cleusa, que havia presenciado tudo, aproximou-se com um sorriso maternal. Que bom ver uma moça esforçada sendo reconhecida, disse, acariciando o rostinho de Isabela. Vocês duas merecem toda a felicidade do mundo. Mas Conceição não podia imaginar que sua felicidade seria testada novamente muito em breve. No mesmo instante em que começava a acreditar que o pior havia ficado para trás, forças do passado se preparavam para retornar e abalar tudo que ela havia conquistado com tanto esforço. 3 meses após sua promoção para o setor financeiro, Conceição havia se tornado uma peça fundamental na equipe. Sua mesa agora ficava numa sala menor, mais silenciosa, onde Isabela podia brincar tranquila, enquanto a mãe trabalhava com planilhas complexas e relatórios detalhados. O ambiente técnico e objetivo oferecia a tranquilidade que ambas precisavam para prosperar. Sandra, a supervisora, havia se tornado uma espécie de mentora, ensinando-lhe técnicas avançadas de análise financeira e elogiando constantemente sua dedicação. Conceição absorvia cada conhecimento como uma esponja, determinada a construir uma carreira sólida para garantir o futuro de Isabela. Você tem uma intuição para números que raramente vejo, comentou Sandra numa tarde de sexta-feira. Já pensou em fazer faculdade de administração? A pergunta plantou uma semente na mente de Conceição. Voltar a estudar sempre fora um sonho adiado, primeiro pela necessidade de trabalhar, depois pela gravidez e, finalmente, pelas responsabilidades de mãe solteira. Mas agora, com estabilidade financeira e um ambiente de trabalho acolhedor, talvez fosse possível. Eu adoraria, mas não sei como conciliar estudos, trabalho e cuidar da Isabela, confessou. Onde há vontade, há um caminho, respondeu Sandra com sabedoria.
E você tem o apoio de todos aqui. Naquela noite, Conceição conversou sobre o assunto com Dona Sebastiana, sua vizinha de 70 anos, que havia se tornado uma avó substituta para Isabela. A senhora, viúva e aposentada, adorava cuidar da criança nas horas que Conceição trabalhava. Claro que posso cuidar da pequena à noite também, disse Dona Sebastiana, balançando Isabela em seus braços. Educação é a melhor herança que uma mãe pode deixar para si mesma e para os filhos. O evento corporativo de fim de ano estava se aproximando e toda a empresa fervilhava com os preparativos. Era a primeira vez que Conceição participaria de um evento social da companhia e ela se sentia nervosa sobre deixar Isabela em casa com Dona Sebastiana durante uma noite inteira. Você precisa ir, insistiu a vizinha. É importante para sua carreira. A Isabela ficará comigo, e se acontecer alguma coisa, te ligo imediatamente. O salão do hotel escolhido para o evento estava decorado com elegância. Conceição havia comprado um vestido simples, mas bonito, e pela primeira vez em meses se sentiu como uma mulher, não apenas como uma mãe e funcionária. Os colegas de trabalho a receberam calorosamente, e ela começou a relaxar e aproveitar a noite. Rodrigo fez um discurso emocionante sobre os resultados do ano, mencionando especificamente o trabalho exemplar de alguns funcionários, incluindo Conceição. Quando seu nome foi mencionado, ela sentiu um misto de orgulho e timidez, agradecendo com um aceno discreto. Era durante a apresentação para investidores que o inesperado aconteceu. Conceição havia deixado a bolsa sobre uma cadeira próxima ao palco quando foi cumprimentar alguns clientes importantes. De repente ouviu um barulho familiar que fez seu coração parar. O choro inconfundível de Isabela. Virando-se rapidamente, viu algo que a deixou em pânico. Dona Sebastiana estava ali, segurando uma Isabela choramingando, procurando-a desesperadamente com os olhos. Conceição, chamou a senhora, aliviada ao vê-la. Desculpe incomodar, mas a pequena estava com febre e chorando tanto que achei melhor trazê-la. Conceição correu até elas, pegando Isabela no colo e sentindo imediatamente que a criança estava quente. Sua mente entrou em modo de crise. Precisava sair dali, levar a filha ao hospital, mas estava no meio do evento mais importante da empresa. Nesse momento, percebeu que toda a atenção do salão estava voltada para elas. Rodrigo havia parado sua apresentação e olhava preocupado na direção delas. Os investidores, clientes e funcionários observavam a cena com curiosidade. Com licença, disse Conceição, dirigindo-se rapidamente para a saída. Mas Isabela, febril e agitada, começou a chorar ainda mais alto. Para sua surpresa total, Rodrigo desceu do palco e caminhou até elas. Ela está com febre? Perguntou, tocando delicadamente a testa de Isabela. Sim, preciso levá-la ao hospital. Calma, disse ele com voz tranquila. Primeiro vamos baixar a febrinha. Sem cerimônia, pegou Isabela no colo e voltou ao palco, dirigindo-se ao microfone. Senhores, disse com Isabela ainda chorando em seus braços, gostaria de apresentar-lhes uma das pessoas mais importantes da nossa empresa. Esta é Isabela, filha da nossa analista financeira Conceição Alves. Isabela está nos ensinando hoje uma lição valiosa sobre prioridades na vida. Enquanto falava, ele balançava suavemente a criança, que começou a se acalmar. A plateia, inicialmente surpresa, começou a sorrir diante da cena inesperada. Nossa empresa acredita que funcionários felizes e apoiados em suas necessidades pessoais são funcionários mais produtivos e dedicados. Isabela é a prova viva de que podemos conciliar excelência profissional com responsabilidade familiar. A apresentação continuou com Isabela no colo de Rodrigo, que demonstrou impressionante naturalidade ao lidar com a situação. Quando terminou, a plateia aplaudiu não apenas os resultados da empresa, mas também a demonstração de liderança humanizada que acabaram de presenciar. Naquela noite, a cena virou assunto nas redes sociais da empresa. O vídeo de Rodrigo apresentando os resultados com um bebê no colo se tornou viral, gerando comentários positivos sobre liderança empática e ambiente de trabalho inclusivo. 50 novos currículos chegaram hoje, comentou Dona Cleusa na segunda-feira seguinte. E 3 clientes novos entraram em contato
querendo conhecer a empresa que valoriza tanto seus funcionários. Conceição se sentia grata, mas também um pouco constrangida com toda a atenção. Não queria que pensassem que recebia tratamento especial por ser mãe solteira. Foi então que tomou uma decisão que mudaria completamente sua trajetória. Pediu transferência definitiva para o setor financeiro, longe dos holofotes, onde poderia provar seu valor puramente pelo seu trabalho técnico. Entendo sua motivação, disse Rodrigo quando ela fez o pedido. Você quer construir sua própria reputação, independente de qualquer especulação sobre favorecimento. Exatamente. Quero que meu crescimento aqui seja baseado apenas na minha competência. Então terá todo o meu apoio. Sandra está ansiosa para ter você em tempo integral na equipe financeira. Nos meses seguintes, Conceição demonstrou uma aptidão natural para análises complexas que surpreendeu até mesmo Sandra. Sua capacidade de detectar inconsistências e propor soluções eficientes rapidamente a tornaram indispensável para o departamento. Foi numa manhã de terça-feira, quando estava revisando relatórios de investimentos, que recebeu uma ligação que mudaria tudo. Conceição Alves? Sim, quem fala? Aqui é Marcos Silva, pai da Isabela. O mundo pareceu parar. A voz que ela não ouvia há mais de um ano, a voz do homem que a abandonara grávida, estava do outro lado da linha. Marcos, sua voz saiu como um sussurro. Posso explicar tudo. Preciso te ver. Preciso ver minha filha. Conceição desligou o telefone com as mãos tremendo. Depois de meses de estabilidade e crescimento, o fantasma do passado havia retornado para assombrá-la. Na mesa ao lado, Isabela brincava tranquila em seu cercadinho, alheia à tempestade que se aproximava. Conceição olhou para a filha e sentiu uma mistura de medo e fúria. Marcos não tinha direito de aparecer agora, justamente quando suas vidas finalmente estavam nos trilhos. Mas ela não podia imaginar que essa ligação era apenas o começo de uma batalha que testaria toda a sua força e determinação. A ligação de Marcos havia abalado Conceição profundamente, mas ela decidiu não responder suas tentativas de contato pelos 2 dias seguintes. Concentrou-se no trabalho, mergulhando ainda mais fundo nas planilhas e relatórios, como se os números pudessem protegê-la da turbulência emocional que se aproximava. Foi numa quinta-feira que ele apareceu pessoalmente na empresa. Conceição estava amamentando Isabela numa salinha reservada quando Dona Cleusa bateu na porta. Conceição, tem um homem na recepção dizendo que é o pai da Isabela. Quer que eu chame a segurança? O coração de Conceição disparou. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo em seu local de trabalho. Não, eu vou falar com ele. Pode ficar com a Isabela por alguns minutos? Claro, querida. Conceição desceu até a recepção com as pernas trêmulas. Ali estava Marcos Silva, mais magro do que lembrava, com roupas caras mas amassadas, cabelos desarrumados e uma expressão que tentava ser charmosa, mas transparecia desespero. Conceição, você está linda. Foi a primeira coisa que disse, como se tivessem se separado ontem em bons termos. O que você quer, Marcos? Quero conhecer minha filha. Quero fazer parte da vida dela. Sua filha? A voz de Conceição saiu mais alta do que pretendia. Onde você estava quando eu precisei de você? Quando passei noites em claro cuidando dela sozinha? Quando não tinha dinheiro nem para fraldas? Eu posso explicar tudo. Tive alguns problemas pessoais, mas agora estou bem, consegui me reorganizar. Problemas pessoais? Conceição riu amargamente. Você desapareceu sem dar uma explicação. Mudou de telefone, de endereço. Deixou uma mulher grávida completamente desamparada. Marcos olhou ao redor, percebendo que estavam chamando atenção na recepção elegante. Podemos conversar em outro lugar? Não quero causar problemas no seu trabalho. Meu trabalho está muito bem. Obrigada. Sem sua ajuda. Conceição, please, eu sei que errei, mas quero uma chance de ser pai para ela. Nesse momento, o elevador se abriu e Rodrigo saiu, retornando de uma reunião. Seu olhar foi imediatamente para Conceição, notando sua expressão tensa e a presença do homem desconhecido. Está tudo bem, Conceição? Perguntou, aproximando-se com naturalidade, mas claramente em posição protetiva. Rodrigo, este é Marcos Silva, disse ela, tentando manter a voz firme. Marcos, este é meu chefe, Rodrigo Borges.
Marcos estendeu a mão, mas Rodrigo apenas acenou com a cabeça, mantendo uma postura formal e distante. Senhor Silva, se não se importa, gostaria de falar com Conceição em particular. Era uma dispensa educada, mas firme. Marcos entendeu o recado. Conceição, vou esperar no café em frente. Precisamos conversar sobre nossa filha. Quando ele saiu, Rodrigo se virou para Conceição. Quer subir ao meu escritório? Podemos conversar com mais privacidade. No escritório, com Isabela dormindo tranquila no colo de Dona Cleusa, Conceição contou tudo. Como Marcos havia desaparecido quando soube da gravidez, como ela havia passado meses tentando contatá-lo, como teve que enfrentar sozinha todos os desafios de ser mãe solteira. E agora ele aparece do nada querendo ser pai. Terminou, com lágrimas nos olhos. Você tem alguma ideia do que ele realmente quer? Perguntou Rodrigo. Não faço ideia, mas tenho medo. Medo do quê? Medo de que ele tente tirar a Isabela de mim. Legalmente, ele é o pai. Conceição, escute-me bem. A voz de Rodrigo era firme e reconfortante. Você é uma mãe exemplar e uma profissional competente. Não vai perder sua filha para alguém que a abandonou. Se precisar de apoio jurídico, a empresa tem uma excelente equipe de advogados. A generosidade de Rodrigo a emocionou profundamente. Por que você está fazendo isso por mim? Ele hesitou por um momento antes de responder. Porque admiro sua força e determinação. E porque... Bem, porque acredito que pessoas como você merecem todo o apoio possível. Havia algo na forma como ele falou, um tom mais pessoal que fez Conceição olhá-lo de maneira diferente. Pela primeira vez, notou como seus olhos se iluminavam quando sorria, como ele sempre tinha uma palavra de encorajamento nos momentos difíceis, como sua presença a tranquilizava. Rodrigo, Vá conversar com ele, interrompeu suavemente. Mas saiba que não está sozinha nessa. O encontro no café foi tenso desde o primeiro momento. Marcos havia escolhido uma mesa no fundo, longe de outras pessoas, e gesticulou para que ela se sentasse. Você está bem, Conceição. O trabalho te fez bem. Não estou aqui para conversar sobre minha aparência, Marcos. O que você quer? Quero conhecer minha filha. Quero registrá-la com o meu nome. Ela já está registrada. Isabela Alves. Isabela Silva, ele corrigiu. Ela tem direito ao nome do pai. Conceição sentiu um calafrio. Marcos, você abandonou sua responsabilidade quando desapareceu. Não pode simplesmente voltar e exigir direitos. Posso sim. Sou o pai biológico. Tenho direitos legais. Sua voz havia mudado, perdendo o tom conciliador e ganhando uma dureza que ela não lembrava. E talvez seja melhor para ela crescer numa família estruturada. Ela tem uma família estruturada comigo. Sozinha? Trabalhando o dia todo deixando ela com estranhos? Dona Sebastiana não é estranha. É nossa família escolhida. Marcos se inclinou para a frente, baixando a voz. Conceição, não vamos brigar. Podemos resolver isso de forma amigável. Eu quero ser pai. Você quer ser mãe. Podemos compartilhar a responsabilidade. Guarda compartilhada? A ideia a apavorou. Por que não? Fins de semana comigo, feriados alternados? Absolutamente não. Conceição se levantou. Você não pode aparecer depois de mais de um ano e exigir dividir uma filha que criou sozinha. Posso e vou. A máscara de conciliação caiu completamente. Tenho advogados também, Conceição, e acredite, eles são muito bons. A ameaça ficou no ar como uma nuvem escura. Conceição saiu do café com as pernas bambas, percebendo que estava diante de uma batalha que poderia determinar o futuro de Isabela. De volta ao escritório, encontrou Rodrigo esperando com uma expressão preocupada. Como foi? Ele quer guarda compartilhada e está ameaçando entrar na justiça. Rodrigo suspirou profundamente. Então vamos nos preparar. Vou ligar para nosso advogado agora mesmo. Naquela noite, sozinha em seu apartamento com Isabela, Conceição olhou para a filha dormindo tranquila em seu berço. A criança que havia sido sua motivação para lutar, sua razão para não desistir, agora corria o risco de ser tirada dela pelo mesmo homem que as havia abandonado. Mas Conceição não sabia que a verdadeira motivação de Marcos para retornar não tinha nada a ver com amor paternal, e sim com algo muito mais sombrio que ainda seria revelado. Os dias seguintes
foram uma montanha-russa emocional para Conceição. Marcos não apenas manteve contato através de ligações e mensagens, como começou a aparecer nos lugares mais inesperados. Estava no estacionamento da empresa quando ela saía do trabalho, no supermercado onde fazia compras, até mesmo na pracinha onde levava Isabela nos fins de semana. Ele está me seguindo, confessou a Rodrigo numa segunda-feira, depois de mais um encontro casual no elevador do prédio da empresa. Isso é assédio, respondeu Rodrigo com firmeza. Vou entrar em contato com nosso advogado hoje mesmo. Doutor, Antônio Ribeiro, o advogado da empresa, foi claro e direto quando se reuniu com Conceição. Pela lei, o pai biológico tem direitos, mas o abandono durante a gravidez e o primeiro ano de vida da criança pesa muito contra ele. Vamos documentar tudo. As tentativas de assédio, o histórico de abandono, sua estabilidade atual versus a dele. E se ele conseguir a guarda compartilhada? Vamos lutar para que isso não aconteça. Mas preciso que você me conte tudo sobre o relacionamento de vocês e as circunstâncias em que ele a deixou. Contar toda a história foi doloroso, mas necessário. Como havia conhecido Marcos numa festa de amigos, como o relacionamento de 6 meses havia sido intenso, mas superficial, como ele havia mudado completamente quando soube da gravidez. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos profissionais, lembrou. Chegou a sugerir que que não tivesse o bebê. E depois? Desapareceu, mudou de telefone e se mudou do apartamento. Quando Isabela nasceu, tentei encontrá-lo através de amigos em comum, mas ninguém sabia onde ele estava. Dr. Antônio anotava tudo meticulosamente. E agora sabemos por que ele voltou? Não, mas ontem descobri algo interessante. Conceição hesitou. Uma colega da empresa anterior onde trabalhei me ligou. Disse que o Marcos esteve lá perguntando sobre mim, sobre meu novo emprego. O que especificamente ele queria saber? Se eu estava ganhando bem, se a empresa era grande, se eu tinha apoio financeiro. Dr. Antônio e Rodrigo trocaram olhares significativos. Conceição, disse o advogado, você suspeita que ele pode estar interessado em dinheiro? Não sei, mas é estranho ele só aparecer depois que comecei a trabalhar numa empresa grande. Naquela mesma tarde, Dr. Antônio fez algumas investigações e descobriu informações inquietantes sobre Marcos Silva. Ele estava endividado, havia perdido o emprego há 6 meses e tinha várias dívidas em seu nome. Isso muda tudo, explicou a Conceição. Se conseguirmos provar que o interesse dele é financeiro e não paternal, podemos solicitar uma medida protetiva. Foi quando aconteceu o evento que mudou completamente o rumo da situação. Numa quinta-feira à tarde, enquanto Conceição estava numa reunião importante, recebeu uma ligação desesperada de Dona Sebastiana. Conceição, venha rápido. Um homem esteve aqui tentando levar a Isabela. Com o coração disparado, Conceição pediu licença da reunião e correu para casa. Encontrou Dona Sebastiana em lágrimas, segurando Isabela com força. Ele disse que era o pai, que tinha direito de levar ela para um passeio, mas a menina começou a chorar muito. Não queria ir com ele. Eu disse que não podia deixá-la e ele ficou muito bravo. Onde ele está agora? Foi embora, mas disse que ia voltar com uma ordem judicial. Conceição pegou Isabela no colo, sentindo a filha se agarrar nela com força. A criança, que sempre fora sociável e curiosa, claramente havia se assustado com a presença do estranho que alegava ser seu pai. Imediatamente ligou para Dr. Antônio, que orientou documentar tudo e solicitar uma medida protetiva de urgência. Tentativa de retirar a criança da guarda da mãe sem autorização judicial é um fato grave, explicou. Isso fortalece muito nossa posição. Rodrigo, quando soube do ocorrido, tomou uma atitude que surpreendeu Conceição. Você e Isabela vão ficar no hotel esta noite, por conta da empresa. Rodrigo, isso é demais. Não é discutível. Sua segurança e da Isabela são prioridade. No hotel, enquanto Isabela dormia tranquila, no berço improvisado, Conceição olhou pela janela da cidade iluminada. Sentia-se protegida, mas também confusa sobre os sentimentos que Rodrigo despertava nela. Ele havia se tornado muito mais que um chefe compreensivo. Era um porto seguro numa tempestade que parecia não ter fim. Na manhã seguinte, Dr. Antônio trouxe boas notícias.
A medida protetiva havia sido concedida, proibindo Marcos de se aproximar de Conceição e Isabela por 300 metros. Qualquer tentativa de contato deveria ser feita através dos advogados. E mais, continuou com um sorriso, conseguimos algumas informações interessantes sobre o passado recente do Sr. Silva. Parece que ele está sendo pressionado por credores e viu em vocês uma possível fonte de renda. A revelação foi um alívio e uma decepção ao mesmo tempo. Conceição sempre havia guardado uma pequena esperança de que, talvez, Marcos tivesse realmente mudado e quisesse ser pai. Descobrir que suas motivações eram puramente financeiras foi doloroso, mas também liberador. Agora podemos focar no que realmente importa, disse Rodrigo quando ela voltou ao trabalho. Sua carreira, o futuro da Isabela e talvez, ele hesitou, talvez outros projetos pessoais. Conceição olhou para ele, notando novamente como seus olhos se tornavam especialmente calorosos quando falava com ela. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez estivesse pronta para confiar em alguém novamente. Com a questão legal encaminhada e Marcos mantido à distância, Conceição finalmente podia respirar aliviada. Mas também começou a perceber que sua vida estava mudando de maneiras que ia muito além da simples resolução de um problema jurídico. A ideia de cursar administração, que havia sido apenas um sonho distante, começou a ganhar forma concreta. Sandra a havia incentivado. Rodrigo oferecera apoio da empresa para funcionários que quisessem estudar. E Dona Sebastiana insistia que cuidaria de Isabela nas noites de aula. É a oportunidade da sua vida, disse a vizinha numa tarde de sábado, enquanto brincava com Isabela no quintal. Educação é o que ninguém pode tirar de você. O processo de inscrição no vestibular foi emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Havia passado mais de 3 anos sem estudar formalmente, e a responsabilidade de ser mãe havia mudado completamente suas prioridades e sua forma de organizar o tempo. Rodrigo ofereceu ajuda com os estudos preparatórios, emprestando livros e até mesmo se disponibilizando para tirar dúvidas. Tenho formação em economia e MBA em gestão, explicou. Posso ajudar com as matérias básicas. As sessões de estudo aconteciam no escritório depois do expediente, com Isabela brincando tranquila, enquanto Rodrigo explicava conceitos de administração e matemática financeira. Conceição descobriu que ele era um professor paciente e dedicado, sempre encontrando maneiras criativas de explicar conceitos complexos. Foi durante uma dessas sessões, numa sexta-feira à noite, que algo mudou entre eles. Você é muito inteligente, Conceição, disse ele, fechando o livro de economia. Qualquer universidade ficaria orgulhosa de ter uma aluna como você. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Como assim? Quando cheguei aqui, eu era apenas uma mãe desesperada que precisava de emprego. Você me fez ver que eu podia ser muito mais. Rodrigo se aproximou ligeiramente. Você sempre foi muito mais. Eu apenas ofereci a oportunidade para que você mostrasse quem realmente é. O momento entre eles se intensificou, carregado de uma tensão emocional que vinha crescendo há meses. Conceição percebeu que estava olhando para Rodrigo não como seu chefe, mas como um homem que havia se tornado essencial em sua vida. Rodrigo, eu sei que a situação é complicada, ele disse suavemente. Eu sou seu chefe. Você passou por muita coisa recentemente. Não é isso. Conceição o interrompeu. É que há muito tempo não confio em ninguém. Marcos me machucou profundamente e eu construí muros para me proteger. E agora? Agora sinto que talvez esteja pronta para tentar novamente, com a pessoa certa. Rodrigo sorriu, e pela primeira vez, Conceição viu nele não apenas o CEO bem-sucedido, mas um homem que também havia esperado pelo momento certo para se aproximar. Quer jantar comigo amanhã? Perguntou. Eu, você e a Isabela. Nada formal apenas. Uma chance de nos conhecermos melhor fora do ambiente de trabalho. Eu adoraria. O jantar aconteceu num restaurante familiar no setor oeste, com Isabela se comportando como uma pequena anfitriã, sorrindo para Rodrigo e batendo palminhas sempre que ele fazia caretas engraçadas. Ela gosta de você, observou Conceição.
O sentimento é recíproco. Isabela é uma criança especial. Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Um homem como você. Ele riu baixinho. Talvez eu estivesse esperando conhecer uma mulher que me mostrasse que é possível conciliar amor, trabalho e família de forma harmoniosa. O comentário fez Conceição corar, mas também a fez perceber que Rodrigo havia pensado seriamente sobre eles como um casal, como uma família. A partir daquele jantar, o relacionamento evoluiu naturalmente. Rodrigo começou a visitar Conceição e Isabela aos fins de semana, sempre trazendo brinquedos para a criança e flores para a mãe. Dona Sebastiana aprovava completamente o namoro. Esse homem tem caráter, disse a Conceição numa tarde, e ama vocês duas de verdade. Os meses passaram rapidamente. Conceição foi aprovada no vestibular de administração e começou as aulas noturnas, estabelecendo uma rotina que exigia energia sobre-humana, mas a realizava profundamente. Rodrigo ajudava com os estudos sempre que possível, e Dona Sebastiana cuidava de Isabela com todo o carinho do mundo. A promoção para supervisora do setor financeiro veio como reconhecimento natural de sua competência e dedicação. Sandra, que havia sido sua mentora, agora trabalhava como sua igual, e ambas formavam uma dupla imbatível na gestão das finanças da empresa. Você merece muito mais que isso, comentou Rodrigo numa noite, depois que ela havia compartilhado a notícia da promoção. Mas sei que esta é apenas mais uma etapa da sua jornada. Nossa jornada, corrigiu Conceição, pegando na mão dele. Foi nessa época que Rodrigo tomou uma decisão que mudaria definitivamente o futuro dos três. Conceição, quero te fazer uma pergunta importante, disse numa sexta-feira à noite, depois que Isabela havia adormecido. Que tipo de pergunta? Do tipo que pode mudar nossa vida para sempre. Ele se ajoelhou na sala simples do apartamento dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu te amo. Amo a Isabela. Quero que sejamos uma família de verdade. Quer casar comigo? Conceição olhou para o homem que havia transformado sua vida, que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava, que havia amado sua filha como se fosse sua própria. Se você quer casar comigo, a resposta é sim. Simples assim. O anel simples, mas elegante, simbolizava não apenas um compromisso romântico, mas a união de duas pessoas que haviam encontrado no amor a força para construir algo maior que a soma de suas partes individuais. O casamento seria simples, como ambos desejavam. Mas antes disso, Conceição tinha uma meta a cumprir: formar-se em administração e provar para si mesma que havia percorrido todo o caminho da transformação pessoal e profissional. O último ano de faculdade foi o mais desafiador, mas também o mais gratificante. Conceição equilibrava trabalho, estudos, maternidade e um relacionamento sério com uma maestria que impressionava a todos ao seu redor. Rodrigo havia se mudado para um apartamento maior, onde todas poderiam viver confortavelmente, mas respeitou o desejo de Conceição de manter sua independência até a formatura. Quero chegar ao altar como uma mulher completa, explicou. Formada, independente, realizada profissionalmente. E como uma mulher amada, acrescentou ele, beijando-a suavemente. A formatura, 3 anos e meio após aquela primeira entrevista desesperada, foi um dos dias mais emocionantes da vida de Conceição. Isabela, agora com 5 anos, gritou emocionada na plateia quando viu a mãe receber o diploma. Rodrigo, Dona Sebastiana, Dona Cleusa e até Sandra estavam lá para celebrar sua conquista. «Mãe, você é a mais inteligente do mundo», gritou Isabela quando Conceição desceu do palco. Naquela noite, em casa, Conceição olhou no espelho e viu uma mulher completamente diferente daquela que havia entrado no edifício da empresa anos atrás. Não apenas fisicamente mais madura e confiante, mas emocionalmente fortalecida e intelectualmente realizada. O pedido oficial de casamento aconteceu no restaurante onde tiveram seu primeiro encontro, numa mesa decorada discretamente com flores brancas e velas. Isabela estava presente, vestida como uma pequena princesa, ansiosa para ver o anel da mamãe. Conceição Alves, disse Rodrigo formalmente, quer se tornar minha esposa
e fazer de mim o homem mais feliz do mundo. Rodrigo Borges, respondeu ela com o mesmo tom solene. Aceito me casar com você e construir uma família baseada no amor verdadeiro e no respeito mútuo. O beijo que selou o compromisso foi acompanhado pelos aplausos de Isabela e dos outros clientes do restaurante, que haviam percebido a importância do momento. O casamento aconteceu numa manhã de sábado, numa pequena igreja do setor oeste, com apenas os amigos mais próximos e a família escolhida que haviam construído ao longo dos anos. Conceição usava um vestido simples, mas elegante, e Isabela roubava a cena como daminha, espalhando pétalas de rosas pelo caminho da noiva. Os votos foram escritos por eles mesmos, palavras sinceras sobre crescimento mútuo, apoio incondicional e a promessa de construir uma família baseada no amor e no companheirismo. Prometo te amar em todos os momentos, disse Conceição com lágrimas nos olhos, nos dias fáceis e nos desafiadores, nas conquistas e nas dificuldades. Prometo ser não apenas seu marido, mas o melhor pai que a Isabela poderia ter, respondeu Rodrigo, e construir com vocês uma família onde o amor seja sempre a prioridade. A lua de mel foi numa pousada simples em Pirenópolis, a 1 hora de Goiânia. 3 dias construindo castelos de areia, explorando cachoeiras e simplesmente aproveitando a felicidade de estar juntos como família. Mamãe, disse Isabela numa tarde, brincando na areia, agora o Rodrigo é meu papai de verdade. Se você quiser que ele seja, meu amor. Eu quero, ele é o melhor papai do mundo. Rodrigo, que estava construindo um castelo elaborado ao lado delas, parou e olhou para suas 2 meninas. E vocês são as melhores mulheres da minha vida. 2 anos depois do casamento, Conceição havia sido promovida a gerente financeira da empresa. Isabela estava se destacando na escola como uma criança inteligente e sociável, e Rodrigo havia expandido os negócios para incluir uma linha de consultoria especializada em ambiente de trabalho humanizado. A jornada, que começou com uma mãe desesperada numa entrevista de emprego, havia se transformado numa história de amor, crescimento e realização pessoal. Conceição provara que determinação, competência e amor verdadeiro podem superar qualquer preconceito e construir um futuro sólido, baseado em escolhas conscientes e valores autênticos. Numa noite de sexta-feira, enquanto colocava Isabela para dormir, a menina fez uma pergunta que resumiu perfeitamente toda a jornada deles. Mamãe, você se lembra de quando éramos só nós 2 e você chorava escondido? Lembro, meu amor. E agora você ri muito e temos uma família grande e feliz. É verdade. As histórias tristes podem ter finais felizes, né, mamãe? Conceição beijou a testa da filha, olhando pela janela onde Rodrigo regava as plantas no jardim que haviam criado juntos. Podem sim, minha princesa. Especialmente quando a gente não desiste de lutar pelo que é certo. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Conceição, Isabela e Rodrigo tenha tocado seu coração. Se esta jornada de superação e amor verdadeiro emocionou você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que inspiram. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre coragem, família e a força do amor. Então explore nosso canal e encontre sua próxima história favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que mais te marcou nesta história? Você conhece alguém que passou por uma jornada parecida? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai mexer com suas emoções.